Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vocês estão aqui no curso Ponto Jus, o curso que vai levar você à aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aproveitando bastante do curso. Imagino que vocês já tenham observado a quantidade de informação que vocês já tiveram nas 3 primeiras aulas. Hoje, na nossa 4ª aula, tenho certeza que você vai conseguir observar uma quantidade bastante grande de institutos que nós vamos ver nas questões que nós vamos estudar, das provas 7 e 8 formuladas pela FGV. Eu gostaria de só dizer uma coisa antes de entrarmos nas questões, que é o seguinte: não confunda assistir aula com estudar. Você assiste às aulas, eu estou passando o conteúdo para vocês, eu estou mostrando como como são formuladas as questões da FGV da segunda fase, você está aprendendo como formular uma resposta, mas você está assistindo a aula. Depois que você assistir a aula, você tem que estudar, você tem que ter um tempo para revisar, ver se você está aprendendo a formular as respostas, você tem que ver se conseguiu fixar, entender os institutos que nós estamos trazendo aqui, tá certo? Então, uma coisa que eu sugiro é que vá anotando durante a aula os pontos que eu vou passando. As leis que eu vou citando, os artigos do Código Penal, Código de Processo Penal. Após a aula, após assistir a aula, no momento que você achar mais oportuno, você revisa, lê, relê, vai no código, vai na legislação especial, e eu tenho certeza que assim você vai se preparando, o conteúdo vai chegando em você, vai aumentando o seu conhecimento e você vai se preparando para a segunda fase da OAB, tá certo? Então vamos lá? Vamos para mais uma questão aqui, formulado pela FGV, prova de número 7. Vamos para a primeira questão da prova número 7. Ricardo foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 1º da Lei 8.137 de 90, crime contra a ordem tributária, nós já vimos algumas vezes aqui, em concurso material com o crime de falsidade ideológica. Isso porque, conforme narrado na inicial acusatória e confessada pelo réu no interrogatório, obteve em determinado estado da federação licenciamento de seu veículo de modo fraudulento, já que indicou endereço falso. Assim agiu porque queria pagar menos tributo, haja vista que a alíquota do IPVA seria menor. Ao cabo da instrução criminal, Ricardo foi condenado nos exatos termos da denúncia, sendo certo que todo o conjunto probatório dos autos era significativo e apontava para a responsabilização do réu. No entanto, atento às particularidades do caso concreto, o magistrado fixou as penas de ambos os delitos no patamar mínimo previsto nos tipos penais, resultando a soma em 3 anos de pena privativa de liberdade. Como advogado de Ricardo, você deseja recorrer da sentença. Considerando apenas os dados descritos na questão, indique o argumento ou argumentos que melhor atendam aos interesses de seu cliente. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você que essa questão traz alguns institutos interessantes. Em primeiro lugar, concurso material de crimes. Aí nós temos que lembrar de duas situações. Concurso formal de crimes e o princípio da absorção, também conhecido como princípio da consunção. Então vamos ver cada um dos 3 e qual que favorece melhor o seu cliente, tá certo? Aqui fala que o Ricardo ele foi denunciado em concurso material por 2 crimes. Olha o que o Ricardo fez. Ele pertencia a um estado da federação, aqui no Brasil. E para pagar um IPVA mais barato para o carro, o que ele fez? Ele deu um endereço falso. Por exemplo, ele era do estado de São Paulo e disse que ele tinha um endereço no Paraná, para que ele pagasse o IPVA mais barato, porque o IPVA no estado do Paraná seria mais barato. O exemplo, a situação é essa. Só que isso não pode, isso é um crime. Ele está colocando uma informação falsa em um documento, essa informação é mentirosa, ele está inserindo ou fazendo inserir uma informação falsa, tá certo? Para obter uma vantagem. Qual vantagem? Pagar um IPVA menor. Só que essa conduta também faz com que ocorra o quê? Que ele pague um tributo mais barato, que é o tributo do outro estado. Com isso, ele está sonegando tributo do estado ao qual ele pertence. Muito bem.
ele está praticando uma única conduta. E num primeiro momento ele está praticando dois crimes distintos. Um, que seria falsidade ideológica, que é omitir uma informação ou inserir ou fazer inserir uma informação falsa para ter alguma vantagem. E o outro é o crime contra a ordem tributária. Muito bem. O que acontece? O promotor de justiça denuncia o Ricardo em concurso material. O que diz o concurso material? O concurso material diz que a pessoa tem que responder pelas penas de um crime e também tem que responder pelas penas do outro crime. Então vejam, se por exemplo, eu bato em uma pessoa, agrido uma pessoa e depois eu vou em outra pessoa e furto a bolsa da outra pessoa, você consegue visualizar que são dois crimes distintos? Então eu pratiquei lesão corporal em relação a uma e depois eu pratiquei furto em relação a outra. Então, o que vai acontecer? São dois contextos distintos, vítimas distintas. Um crime não tem nenhuma relação com a outra. Eu vou responder por dois crimes. O crime da lesão corporal, eu vou ter a pena da lesão corporal, mas somado com a pena do furto. Isso é concurso material. Concurso formal ocorre quando a pessoa, com uma única ação, pratica dois crimes, idênticos ou não. Por exemplo, eu pego o celular de duas pessoas e atiro ao chão. Uma única conduta, pegar o celular e atirar ao chão. De duas pessoas distintas. Eu pratiquei com uma única conduta dois crimes de dano, dois crimes idênticos nessa situação. Tá certo? Uma outra hipótese. Eu pego o celular de uma pessoa e atiro no rosto dela. Com uma única conduta, eu pratiquei dois crimes distintos. Dano no celular e lesão corporal na vítima. Nessa situação, o Código Penal diz que a pessoa responde em concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Eu vou responder somente por um crime e a pena desse crime vai ser aumentada, uma causa de aumento de pena. Muito bem. Terceira situação, princípio da consunção ou princípio da absorção. O que diz o princípio da absorção ou da consunção? Imagina que um peixe maior vai engolir o peixe menor. Imagina uma esponja que vai absorver algo. Então, um crime é uma esponja que absorve o outro crime. Então, aqui nessa situação, a pessoa praticou um crime. O outro crime foi somente um crime meio. Para eu conseguir praticar esse crime que é maior, eu tive que praticar um crime meio, que é menor. Então, eu vou responder somente por este crime maior aqui. E esse crime menor será absorvido. Princípio da absorção, também conhecido como princípio da consunção. Talvez você me diga, mas Elbert, eu encontrei uma jurisprudência dizendo que nesse caso há concurso formal. Meu querido amigo, deixe que o promotor de justiça alegue isso. Você é advogado do Ricardo. Você tem que alegar o que é mais favorável para o seu cliente. E das três situações, das três possibilidades, o mais favorável para o seu cliente é alegar o princípio da absorção. Então, dentro desse contexto, vamos a uma possível resposta a essa indagação. Lá na tela. O crime de falsidade ideológica ao qual Ricardo foi condenado tem a seguinte redação no artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Já o artigo 1º da Lei 8.137/90 incrimina a seguinte conduta: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Assim, verifica-se que a conduta de Ricardo ao prestar declaração falsa tinha como objetivo diminuição de tributo. Ou seja, a falsidade ideológica tratou-se de crime meio para a prática de crime fim. Assim, pelo princípio da absorção, também conhecido como princípio da consunção, deverá Ricardo ser condenado somente à pena mínima do artigo 1º da Lei 8.137/90.
90. Tá certo? Muito bem, vamos para a nossa próxima questão, questão número 2 da prova número 7. Larissa, senhora aposentada de 60 anos, estava na rodovia de sua cidade quando foi abordada por um jovem simpático e bem vestido. O jovem pediu-lhe que levasse para a cidade de destino uma caixa de medicamentos para um primo, que padecia de grave enfermidade. Inocente, e seguindo seus preceitos religiosos, a senhora Larissa atende ao rapaz, pega a caixa, entra no ônibus e segue viagem. Chegando ao local da entrega, a senhora é abordada por policiais que, ao abrirem a caixa de remédios, verificam a existência de 250 gramas de cocaína em seu interior. Atualmente, Larissa está sendo processada pelo crime de tráfico de entorpecente previsto no artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Considerando a situação descrita e empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente, responda: qual a tese defensiva aplicável a Larissa? Pessoal, vejam vocês, olhem a situação. Você sabe que o crime de tráfico de drogas tem uma série de verbos, várias condutas incriminadas pelo legislador. Aqui há a conduta de transportar. Ela está transportando droga. Transporte de droga é tráfico de entorpecente. Os policiais não conhecem a senhora Larissa e não sabem a motivação dela, por isso apreenderam em flagrante. Por isso que ela está sendo processada por tráfico de drogas. Porém, nós temos que ver qual foi a motivação dela. E a motivação dela era a prática de uma atitude ilícita. A Larissa ela sabe que traficar drogas é crime. Porém, ela acredita, ela tem plena convicção de que a conduta que ela está praticando é uma conduta lícita. Quando ocorre esse tipo de situação, quando a pessoa tem uma falsa percepção da realidade da conduta que ela está praticando, nós temos o instituto do erro de tipo, que está no artigo 20 do Código Penal. Erro sobre elemento constitutivo de tipo penal incriminador. Nós resumimos o nome, erro de tipo. Então, vejam vocês, crime de furto. Crime de furto diz que é crime subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Quando eu pego um celular, esse celular, por exemplo, é um celular bastante comum, o meu celular, e eu vejo que alguém está conversando comigo e eu olho esse celular, acreditando ser meu, eu pego e levo embora. Quando eu vou abrir, começo a observar aqui que tem umas fotos que não eram minhas, eu começo a achar estranha a situação, aí eu entendo, eu peguei o celular de outra pessoa. Há aqui nessa situação um erro sobre um elemento que constitui o tipo. Qual que é esse erro? Qual que é essa falsa percepção da realidade? Eu acreditava que isso aqui era coisa própria, e subtração de coisa própria não é crime, mas na verdade era coisa alheia. Então, nesse caso, há erro de tipo, a pessoa não responde por crime nenhum. No caso da Larissa, ela acreditava que ela estava transportando medicamento, mas na verdade ela estava transportando droga. Então havia um erro sobre elemento constitutivo do tipo. Ela achava que aquilo que ela transportava era medicamento, mas na verdade era droga. Ela tinha uma falsa percepção de um elemento que constitui o crime. Qual que era o elemento? Droga. Ela pensava que era lícito o remédio, mas na verdade era entorpecente. Vamos ver uma possível resposta, então, para esta questão. Lá na tela. Em favor de Larissa, deve ser alegado que essa agiu em erro de tipo essencial, incriminador, instituto descrito no artigo 20 do Código Penal, o qual estabelece que o erro sobre elemento constitutivo de tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Assim, não havendo da conduta de Larissa o elemento do tipo, pois não sabia que estava transportando droga, além do que, por não haver previsão na modalidade culposa para o crime de tráfico de drogas descrito no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Larissa deve ser absolvida pela atipicidade de sua conduta. Muito bem, vamos fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuar essa nossa aula.